E aí ele chegou pra mim e falou: "Olha, Selma, você é perfeita para o cargo, mas infelizmente você não tem um carro. E eu não posso contratar ninguém que não tenha um carro". Eu saí de lá arrasada. Eu poderia dizer que é uma energia quase inesgotável e vem de Selma de Sá. Quase. Pensa numa pessoa que não tem, essa energia não acaba nunca, Selma. Então, ela até acaba. Inclusive, hoje em dia, eu sinto que ela acaba, tipo, eu gostaria que acabasse de manhã, só que ela acaba no meio da madrugada, essa coisa assim. Mas eu tenho muita energia, sempre tive muita energia. Não, e uma energia boa, e uma energia positiva, alegre, porque é o seguinte, não tem tempo ruim com ninguém do teu lado. Você coloca pra cima, você faz a coisa acontecer, e é esse sorriso, gente, o tempo inteiro. É só coisa boa. Não, né? eu sou super brava. É verdade. Eu sou brava, eu sou muito brava, mas eu acho que assim, talvez no passado eu tenha sido muito mais brava do que eu sou hoje. É mesmo. Muito mais, eu levava as coisas de uma forma muito mais dura, eu era muito mais dura comigo também. Só que eu acho que a maturidade vai te mostrando que você pode ter um meio termo, né? E eu acho que hoje eu tenho um bom meio termo. Eu continuo sendo uma pessoa exigente, brava. Sempre fui uma pessoa que eu soube reconhecer os acertos dos outros, sabe? Por mais que eu sei bater, eu sei também elogiar e tudo isso. Mas acho que hoje eu levo tudo de uma forma mais leve e tá sendo bom pra todo mundo. Como você era quando criança? Você era enérgica, você era brava, você era calma. Como é que você era quando criança? Terrível. Terrível. Não mudou muita coisa. Ainda esse final de semana eu tava falando, eu tinha um final de semana pra sair com os meus amigos e um final de semana de castigo. Porque quando eu saía, eu fazia tudo que a minha mãe mandava eu não fazer. Aí no próximo eu tava de castigo. Então, basicamente, esse era o cronograma. Um eu saía, o outro eu não saía. Mas assim, sempre querendo me divertir, sempre respeitando muito os meus pais. Eu acho que assim, a minha infância e a minha adolescência foi num outro tempo. Hoje eu tenho um filho adolescente, 17 anos, e assim, são outras preocupações que os meus pais na época tinham, mas tinham porque eles ouviam falar. Hoje em dia a gente vê no dia a dia, sabe? Então, era totalmente diferente. Eu era uma criança extremamente difícil, assim, para os meus pais, porque eu queria me divertir, eu queria o tempo inteiro estar me divertindo. Mas, Selma, você não se dá bem com pessoas que vão querer te barrar, não deixar você ir pra frente. Porque Não me você dou. é do mundo. Realmente, é verdade. Você é do mundo. Inclusive, até meu marido, né? Se meu marido quisesse me barrar todas as viagens e lugares que eu quis, chegou uma hora que ele desistiu. Ele falou: vai, que eu fico aqui cuidando de tudo. Porque eu sou uma pessoa que eu quero sempre mais. Eu tenho 1000 sonhos, 1000 desejos, e eu foco, eu quero conseguir. E assim, pra mim, até profissionalmente, o não é uma palavra que é muito difícil eu aceitar. Eu não aceito não, pra eu aceitar, porque assim, se eu cheguei e propus, é porque eu já pensei antes. Então assim, não existe na minha cabeça um bloqueio de que essa ideia não vai dar certo. Pra pessoa me convencer que realmente não vai dar certo, ela tem que me convencer. Caso contrário, eu acho que é preguiça da outra pessoa. Aí eu fico, dou 1000 alternativas e muitas vezes acontece e a pessoa fala: nossa, você é danada. É que eu não sou preguiçosa, essa é a diferença. Pra nada. Eu não tenho preguiça de pensar, eu não tenho preguiça de fazer. Não tenho. Você sempre pensou em fazer arquitetura? Sempre. Nunca passou pela sua cabeça uma outra profissão? Então, na verdade, desde pequena eu sempre fui muito criativa. Então, eu sempre fui muito ligada a tudo que tivesse algum ponto de criação. E meus pais sempre me incentivaram. Então, assim, quando era pequena, eu fazia
curso de desenho, eu fazia curso de pintura, eu fazia curso de vitral, que na época era uma coisa que se fazia muitos trabalhos manuais, tinham muitos ateliês de trabalhos manuais. Aí a minha avó fazia crochê, ela ia para aula de crochê e tricô. Aí eu ia com ela para aula, ficava um monte de velhinha e eu tricotando lá com elas. Porque tudo que era manual me interessava. E quando eu escolhi a arquitetura, eu só prestei vestibular para arquitetura. E para não dizer que era só arquitetura, eu fiz jornalismo. Eu prestei em jornalismo na PUC em São Paulo e entrei. E aí eu falei, não, eu não quero fazer. Aí eu fiz 1 ano de cursinho e eu acho que foi muito legal, assim, para mim, porque foi 1 ano que eu parei, dei um respiro, né? Fiquei estudando para o vestibular e aí eu prestei só arquitetura. Entrei em todas as faculdades que eu prestei, exceto a USP, né? Fiquei por muito pouco, mas não entrei. E aí eu fui fazer faculdade em Campinas, na PUC de Campinas. Você fez em Campinas? Fiz. Como é que foi a sua volta para São Paulo? Eu terminei a faculdade, eu já tinha começado a fazer alguns estágios. Eu fazia estágio de férias. Eu já tinha começado a fazer alguns estágios em São Paulo. E eu não tinha me engajado em nada em Campinas. Meu pai falou, acabou a mamata, bem, volta para casa, porque eu não vou continuar te sustentando. Aí eu voltei para São Paulo e aí comecei a procurar emprego. Na época que eu me formei, procurava emprego no jornal, né? Todo domingo a gente comprava o jornal, via os anúncios de estágio, de emprego, mandava currículo e esperava ser chamada para uma entrevista, né? E aí foi quando eu comecei a me engajar profissionalmente. Selma, me conta uma coisa, quais foram os seus maiores desafios na profissão? Eu acho que assim, olha, era um outro tempo, né? Eu tô formada há quase 30 anos, né? Então, era um outro tempo. E no meu tempo de formada, existiam inúmeros desafios. Primeiro que você não tinha... Eu sou filha de pais que têm uma condição financeira muito básica. Então, eu não tinha um meio de amigos do meu pai, dos meus pais, que pudessem me engajar já profissionalmente, de uma forma bem alta, sabe? Meus pais não tinham grana para ter um círculo social dependia de você e você, do seu trabalho, da sua competência. Exatamente. Então, assim, eu comecei bem assim, com a minha capacidade de querer trabalhar e querer fazer o melhor e os empregos que eu ia conseguindo no jornal. Então, assim, eu acho que um dos maiores desafios foi mostrar a minha capacidade, poder ir alcançando as coisas. E eu sou uma pessoa muito persistente. Eu nunca me esqueço, uma vez eu mandei um currículo para o escritório de arquitetura de um arquiteto super famoso do meio, das antigas. E, nossa, eu queria muito trabalhar no escritório dele, muito, muito mesmo. E aí, ele fez a entrevista comigo e ele adorou a experiência que eu tinha, a minha força de vontade, a minha desenvoltura. Se identificou. Porém, eu não tinha um carro. Eu tinha idade para dirigir, mas eu não tinha carro, porque meus pais não tinham dinheiro para me dar um carro, eu tinha que trabalhar e comprar um carro. E eu era uma recém-formada. E aí ele chegou para mim e falou, olha, Selma, você é perfeita para o cargo, mas infelizmente você não tem um carro. E eu não posso contratar ninguém que não tenha um carro. Eu saí de lá arrasada. Eu falei, não, mas eu me viro, eu dou conta, eu pego o ônibus, você não precisa se preocupar, eu vou cumprir com tudo que eu tiver que fazer. E ele falou, não, carro é essencial para essa vaga. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, tipo, eu perdi uma vaga de trabalho, não pela minha capacidade profissional, mas porque eu não tenho um bem material. Aí eu pensei, o dia que eu tiver meu escritório, eu nunca vou deixar de contratar uma pessoa que tenha capacidade, mas porque ela não tem uma condição financeira de não ter um carro. E
foi exatamente isso que eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre olhei a Olha capacidade profissional das pessoas que trabalham comigo e não o poder aquisitivo que elas têm e os bens que ela tem. Se eu quero que ela tenha um carro, eu que crio essas oportunidades para elas. Selma, você participa de muitas mostras. Muitas. Né? Casa Cor. Tá agora na Beach Country. A gente chega aqui na Artefato, a gente chega aqui no D&D e o acesso do estacionamento, você passa pela vitrine da Beach Country. Então, todo mundo que chega ao D&D se depara na entrada com uma vitrine de Selma de Sá. Todo mundo te vê logo ali na entrada. Olha, eu posso te falar, o primeiro dia que eu vi meu nome lá, eu quase entrei na loja com o carro. Eu falei, sensacional. Um ano todo mundo vai ler meu nome ali, maravilhoso. Não, e os clientes me mandam foto. Ai, que chique, que chique. Então, eu cheguei no D&D, já tem o nome. Não, posso te falar, é um orgulho. Pra gente também. Exatamente ver assim que o meu trabalho, a minha performance, a minha persistência, o meu foco, sabe? Eu ser aquela pessoa estudiosa, CDF, que vai atrás de tudo. Tudo isso eu colho resultados. Então, assim, trabalhar, se dedicar e ser persistente realmente faz toda a diferença, vale a pena. Mas me conta uma coisa, qual o pedido mais diferente que você já viu, mais inusitado? Olha, a maioria dos meus clientes, eles chegam até mim através de indicação. De clientes que eles já foram em casas, que gostaram e tiveram uma validação do cliente, né? Uma das coisas mais exóticas, assim, que eu tive de pedido, um cliente queria colocar uma moto dentro da sala, uma Ducati, e eu precisava projetar a sala de forma que a Ducati ficaria, todo o projeto, tipo, num apartamento, ainda era cobertura, colocar uma moto lá dentro. Eu fiquei pensando se eles iam içar, mas não, ela veio toda desmontada e eles montaram ela lá. Mas hoje em dia nada me surpreende. Depois de tanta coisa que eu já fiz, qualquer coisa, olha... Tá válido. Não, já teve cliente que falou assim, olha, eu quero um armário super personalizado. A gente teve que medir até os absorventes dela. É sério? Sério. A gente teve que medir até os absorventes. Então, assim, pra mim, nada me surpreende. Porque eu estou fazendo um projeto prêt-à-porter. Então, o que o cliente me pedir, que é necessário eu vou fazer, para mim é natural, porque eu tô entrando na intimidade de um casal. O meu escritório, eu faço projetos corporativos, faço loja, restaurante, mas eu faço muito residência, muito. Te falar que a minha profissão é uma profissão muito rica. Se você parar e observar os detalhes minuciosos e o quanto você pode dar e o quanto você pode levar para você quando você aplica a profissão da arquitetura. É verdade. Selma, você, hoje, o seu nome, o seu trabalho, o seu escritório, ele ganhou corpo, ele ganhou base, né? Você criou isso. Quando você olha para trás, aquela menininha que começou o estágio e que se viu no momento que você falou, tenho tanta capacidade, não tenho o que eles querem. Hoje você vê onde você chegou, com tudo que você carregou, com força. O que você diria para aquela menina que acabou de se formar e que foi tantas vezes carregada de desafios, que você acaba pensando em desistir muitas vezes, né? Da dificuldade do peso que é. O que você diria para aquela menina? Vou ficar emocionada hoje? Porque eu falaria, tá vendo? Valeu a pena. É uma vencedora. Ai, olha, tá vendo? Me deixou emocionada, caraca. Você chegou muito mais longe do que você imaginava. Muito mais longe. Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive grandes sonhos. Mas, tipo, eu conquistei coisas muito mais rápido do que eu achei que eu ia demorar para conquistar. Isso diz muito sobre o respeito que você tem pela sua história e pela profissão. Sim. É lindo de ver. Parabéns, Selma. Adorei conhecer mais. Adorei te conhecer muito mais. Gente. Ai, menina, é tanta coisa. Eu sou um baú de
de recordações, de referências, de novidade. De papo Isso, eu gostoso. continuo, cara. Eu mostrei um lado da arquitetura que não é um lado fácil, é um lado difícil, que a gente enfrenta 1000 problemas, 1000 dificuldades, enfrenta o dia a dia da obra, que é um dia a dia muito difícil, mas que se você amar muito o que você faz, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Você vai chegar em casa, você vai falar, meu, que dia difícil, mas amanhã vai ser melhor. É verdade. E é isso. Vai fazer dar certo. É isso. Selma, obrigada. Eu que agradeço Até a muito, próxima. muito, muito. Até. Obrigada. Obrigada.